Bora falar sobre tendência. Como saber se o mercado está subindo, se o mercado está caindo. E para isso vamos usar 12 indicadores aqui do Profit. O primeiro é o nosso detector TF, que é o detector de topos e fundos. Ele vai organizar a leitura com base na sequência de topos e fundos. E o outro é a linha de transição, que vai te dar o gatilho de entrada. Vindo aqui para a tela do Profit, primeiro algumas configurações básicas do detector. Temos a fonte do swing, que é o rótulo. Olha só, deixa eu baixar aqui para você ver que ele fica um pouco menor. Olha só. Ok? Temos o Buff and Tick, que já vai por padrão em 0,20. Temos o número de fechamento para confirmar em 0 por padrão. Temos a opção de marcar e desmarcar as linhas do topo, deixar só o rótulo. Olha só. Dá para fazer isso com o rótulo também. Eu posso tirar ele, deixar só a linha. Por padrão, esses outros vão tudo marcado. E aqui temos, por último, temos a duração da reta, que é o tamanho que essa reta vai levar. Olha só, se colocar em 4, ela fica bem maior. 7 fica bem maior ainda. Por padrão já vai em 2. Vou deixar em 4 aqui para ficar um pouco melhor a visibilidade. Aqui pela LT, quanto maior o período, mais reta ela vai ficar. Porém, ela pode ficar um pouco atrasada com relação ao preço. Às vezes o preço já andou muito, se o período estiver muito alto, e você acaba pegando caro a operação ali. Então, por padrão já vai em 6. O modo base também dela é configurado em 2. Suavização sempre ligado, que já vai por padrão também. O período em 3 aqui. Barra de confirmação 0. Temos a opção de mostrar seta. Olha só. E temos a opção de mostrar essa reta aqui no início. Olha só, que é essa reta vai exemplificar exatamente onde vai ficar o seu stop. Então, de configurações básicas aqui na LT com o detector TF é isso. Temos também algumas configurações em relação ao tempo gráfico. Olha só, o detector TF e a linha de transição foram criados para operar em gráfico de trades, não gráfico de minutos. Gráfico de minutos deixa muito pavio, isso não é legal aqui. Então, você precisa alterar o tempo gráfico. Eu uso 2 tempos gráficos. O gráfico de 100 mil trades, então você pode vir aqui diretamente na tela, colocar 100 mil. Olha só, 1000, 10.000, 100.000, T, pronto. Você vai ter esse gráfico. Olha só, deixa eu voltar para onde a gente estava. Deixa eu só retirar essa seta aqui da LT. Pera. Foi, beleza. Eu uso também o gráfico de 50 mil trades, olha só, esse aqui. Que ele é um pouco menor. Eu opero pelo gráfico de 50 mil. O gráfico de 100 mil eu uso para ver a tendência macro. Geralmente eu uso até mesmo no gráfico de linha aqui para ficar mais interessante para ver a tendência. Mas beleza, sem muita enrolação, bora para o que interessa. Como identificar a tendência com base no detector TF? Qual que é a sequência de pivô que ele marca no seu gráfico automático? Depois que o pivô aparecer confirmado, ele não vai sair daqui. Você pode voltar o gráfico à vontade, ele vai estar lá da mesma forma para sempre. Primeiro, bora para a teoria, depois a gente volta aqui no gráfico do mini índice. Olha só. Tendência de alta. A sequência dada pelo detector TF, de forma automática no gráfico. Temos o HL, que é o nosso fundo mais alto que o anterior. E temos o nosso HH, que é o nosso topo mais alto que o anterior. Então, essa é a sequência, onde o HL é o ponto mais importante da tendência de alta. Enquanto esse HL estiver ativo, enquanto ele for respeitado, não conseguir romper ele, a minha tendência ainda é de alta. Caso contrário, mas isso já é o próximo vídeo que você vai entender a questão da quebra do LH quando é falso ou não. Voltando aqui, olha só, essa é a tendência de alta. Essa é a teoria da tendência de alta, certo? Onde o mercado precisa... Precisa romper esse ponto para formar o BOS. Olha só. E precisa respeitar esse ponto, que é a região do nosso HL, que é a região de oferta ou região de demanda. Nesse caso aqui, na tendência de alta, é a região de demanda. Se fosse tendência de baixa, era a região de oferta. Mais para frente você vai entender a respeito da região de oferta. Então a ideia é que se o mercado deixou o nosso HL, ele tende a romper o nosso HH, que ele precisa formar o BOS para continuar a tendência de alta. Agora vamos para a tendência de baixa. Na sequência de topos e fundo pelo detector temos o LH, que é o topo mais baixo que o anterior. O LH tem que ser respeitado para a tendência se manter. E o nosso LL, que é o nosso fundo mais baixo que o anterior. Então, para a tendência ser válida, ele precisa romper esse LL para formar o BOS. Lembra aqui que ele tinha que romper o HH para formar o BOS na tendência de alta?
Aqui ele precisa romper o LL para formar o BOS. E depois repetir a mesma lógica. A respeito da região de oferta, aqui pelo detector TF, é bem simples. Toda vez que ele deixar um LH e desenvolver, ele vai gerar uma região de oferta. Toda vez que ele deixar um HL e desenvolver, ele vai gerar uma região de demanda. Simples assim. Deixou um LH, região de oferta. Deixou um HL, região de demanda. Rompeu, fez o BOS. Se ele retornar para dentro dessa região, você pode buscar uma compra. Rompeu, fez o BOS, retornou para dentro da região, você pode buscar uma venda. Tá, mas isso é teoria. Vamos pro gráfico. Direto aqui no Profit. Olha só, aqui as coisas ficam interessantes. LH é o topo mais baixo que o anterior. Então esse mercado estava vindo numa movimentação de baixa. Rompeu esse LH e desenvolveu. Galera, tem que romper e desenvolver. Caso contrário, é somente uma captura de liquidez. Rompeu, desenvolveu. Pera. Deixou o nosso HH. Opa. Ele deixou esse ponto. Bora lá de novo. Retornou e deixou um HL. Então, se essa for uma tendência de alta agora, rompeu lá, fez a mudança de caráter. A mudança de caráter é dada pela quebra de um LH ou pela quebra de um HL. Se essa tendência de alta for válida, olha só. Ah, mais um detalhe aqui, família. O rótulo fica exatamente em cima do candle que formou o pivô. Olha só, o rótulo está exatamente em cima do candle que formou o pivô. Então, no momento que esse candle fechou, esse pivô foi confirmado. O candle tem que fechar para confirmar o pivô. Caso contrário, o pivô não é válido. Beleza, o candle fechou, confirma o pivô. Esse é um HL. Opa. Teoria, novamente, HL. Então, ele vai ter que romper esse ponto para formar o BOS se for uma tendência de alta. Olha o que ele fez. Foi lá, rompeu o ponto e desenvolveu. Deixou novamente um HH. Olha só. Então, se ele deixou um HH, ele vai ter que romper esse ponto para formar o BOS. Olha só. Deixou um HL, respeitando esse. Deixou novamente um HL. Esse candle formou o HL. Foi, enrolou, deixou um LH, que é interessante. Família, ele tá um pouco em cima aqui do preço em relação a essa escala aqui do Profit, olha só. Se puxar muito, ele fica em cima. Se deixar desse jeito, ele fica sobre o candle. Mas olha só, ele deixou um LH, que é um topo mais baixo que esse. Dentro de um HL. Então, ele formou esse HL, ele deveria ter passado direto aqui. Mas você sabe que aqui é mini índice. Mini índice não tem força. Ele vai e volta todo o tempo. Essa é uma característica do mini índice. Beleza. Mas a minha tendência ainda tá válida. A minha tendência de alta ainda é válida aqui. Olha só, tentou esse candle, deixou o LH aqui, que é o topo mais baixo. E logo em seguida entrou força. Esse candle deixou um HL novamente. Então, respeitou esse. Respeitou esse aqui de baixo. E agora formou um novo. Tá, mas esse aqui foi caro, olha só. Esse candle formou ele, muito caro, beleza. Até aí tudo bem. Deixou um HH, que é o nosso topo mais alto que o anterior. Retornou até aquela região, olha só. Região de troca de polaridade, pode se dizer. Deixou um HL. Só que galera, vem aqui comigo rapidão. Olha onde nosso primeiro HL foi. Esse aqui foi o primeiro HL da tendência de alta. Ela iniciou aqui, olha só. Aqui tinha um fundo mais baixo, rompeu o LH e iniciou nova tendência. Pam, pam, pam. Esse aqui já é o quarto HL. Então, isso aqui é interessante, que mostra que o mercado está com pouco gás. Então, aqui você não vai fazer mais nada, até porque já passou o meio-dia. O horário de operar no mini índice é das 9h10 ali mais ou menos, ou a abertura, que opera a abertura, até o meio-dia no máximo. Esquece tarde que não tem liquidez. Conseguiu novamente, mas percebe que ele conseguiu romper de uma forma bem, olha só. Rompeu e retornou para dentro da região. Respeitando a região de demanda, olha aqui. Depois deixou novamente um laço que está em cima desse aqui, olha. Deixou um HL em cima do nosso HH, em cima do nosso topo mais alto. Terminou o dia aí, dia seguinte, abriu aqui, contraído. Olha só, 1, 2, se você traçar uma linha aqui, fica bem mais fácil ainda. Percebe que tá bem contraído, bem contraído? Olha só. O mercado veio, deixou nosso HH novamente. Rompeu lá, tranquilo, fazendo BOS. Outro HL. Fez o BOS. Outro HL. Deixou o nosso HH, que é o nosso topo. Formação do BOS lá. Deixou o HL. Olha só. Galera, só vindo aqui rapidão. Os 12 indicadores você pode encontrar aqui na loja do Profit.
clicar aqui. Pera, deixa eu carregar. Vir na lupa de pesquisa e pesquisar por linha de transição. Vai aparecer aqui, tem duas versões. E detector TF, que é esse cara aqui. Ou você pode vir aqui em grupos. Olha só. Vim pesquisar por esse grupo, com o link dos dois indicadores vão estar aqui. Também tem o meu Insta, olha só. Eu posto diariamente stories lá de operações. Posto alguns reels aqui também. Segue lá, dá essa moral. É isso aí, tamo junto. Desde a formação inicial, que ele respeitou 100% dos HL. Então veio. Pera, deixa eu puxar aqui um pouco mais. Aqui fica interessante. Ele não conseguiu novamente fazer o boss lá. Então ele retornou e perdeu o HL. Opa, pela primeira vez ele perdeu o HL. Isso não quer dizer que o mercado já mudou o caráter. Ele rompeu e logo em seguida voltou, depois de forma bem tranquila, continuou abaixo aqui, deixou um fundinho bem próximo desse, olha só, característica corretiva, mercado em canalzinho aqui, até aí tranquilo. Finalzinho da tarde, deixou um LH na mesma altura desse, deixou um HL, pegou a liquidez aqui em cima e explodiu. Galera, deixa eu adicionar a regra de coloração aqui do detector, só para você ter uma noção. Olha só, essa aqui é a regra de coloração 100% com base no detector TF. Aqui você consegue ver exatamente qual foi o candle que formou o pivô. Olha só, esse candle formou o pivô, esse formou o pivô. Então, se você olhar bem, alguns pivôs são caros, outros não. Depende do tamanho do candle. Olha só, esse aqui foi bem pequeno e esse outro que eu falei para vocês anteriormente que foi grande. Olha só, ele tá aqui, o extremo, ele formou aqui. Só que esse aqui foi pequeno, esse aqui foi pequeno. Entende? Vai depender muito do tamanho do candle. Então, se está muito longo, não compensa. Você vai ter que esperar o mercado chegar para a região novamente e num gráfico menor, aí sim você buscar um ponto de operação, um ponto de entrada a favor da tendência. Voltando aqui para onde estava, tendência de alta normal, olha só, LH, sempre respeitando a região de oferta. A região de oferta é todo o movimento que formou HL. Olha só, contraiu novamente, deixando LH dentro de HL, mas sempre respeitando o ponto. Galera, então esse foi o vídeo, espero que tenha dado para vocês entender qual que é a sequência de topos e fundo aqui pelo detector TF que forma uma tendência de alta, uma tendência de baixa e onde ocorre a quebra. A quebra ocorre sempre em HL ou LH, pode ser um choque válido ou uma captura de liquidez. Nos próximos vídeos vai ter muito conteúdo bom, então se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha com os amigos aí. E é isso aí, galera. Tem muito conteúdo foda sobre esses dois indicadores aqui, que é algo totalmente fora do padrão, que é o detector TF. E é claro, nossa linha de transição, olha só. Olha só. Essa é a linha de transição. Fator risco-retorno. Stop teu tava em 600 pontos. Lembrando, eu tô operando um gráfico extremamente longo. Esse mercado depois disso caiu 3.000 pontos. É isso aí, família. Tamo junto.